Sabatina CBN, o Globo em Valor. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Milton Jung, âncora da Rádio CBN, e nós começamos agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos e as candidatas a presidente da República, sabatina promovida pelo Globo, Valor Econômico e CBN. Para esta série foram convidados os 5 candidatos mais bem pontuados nas pesquisas eleitorais, na última pesquisa do Instituto Datafolha. Nós convidamos os 5 candidatos, 2 deles não aceitaram participar desse encontro. O candidato Jair Bolsonaro enviou, inclusive, representante para a organização da sabatina, concordou com as regras, mas não se dispôs a falar com você. O candidato Lula sequer enviou representante para a reunião de organização. Participam desta série, portanto, hoje, Simone Tebet, do MDB. Amanhã, Ciro Gomes, do PDT. E ontem, quando iniciamos, Vera Lúcia, do PSTU. Todas essas entrevistas têm 1h30 de duração e podem ser acompanhadas na CBN, nas plataformas digitais do Globo, Valor Econômico e nas redes sociais. Para entrevistar a candidata Simone Tebet, eu tenho aqui ao meu lado os jornalistas Lauro Jardim, Merval Pereira, Vera Magalhães, Maria Cristina Fernandes e Fernando Exman. Candidata, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, por ter aceitado o nosso convite e participar dessa sabatina. Um bom dia, candidata Simone Tebet. Bom dia, Milton. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos acompanhando pela Rádio CBN, cumprimentar Maria Cristina, Merval, Lauro, Vera e Fernando. Em seus nomes, também poder cumprimentar e agradecer o Valor Econômico, o Globo, pela oportunidade de estar aqui. Eu é que tenho que agradecer, afinal, essa é a nossa obrigação. Estamos num período eleitoral, é hora de a gente se apresentar ao Brasil, de cara limpa, sem marqueteiro do lado, falando a verdade, apresentando as nossas propostas, soluções reais para os reais problemas do Brasil. Então, isso é democracia, viva a democracia, e muito obrigada pelo convite. E a senhora aqui está nesta série porque, nas pesquisas eleitorais, tanto IPEC como Datafolha, que foram bases também para os convites, apareceu com 2% das intenções de voto. Nós estamos a 38 dias da eleição a presidente da República. O que aconteceu com a sua candidatura que até agora ela não decolou? Ela mal começou. Essa que é a razão. Se nós formos olhar, comparar pesquisas, hoje saiu a pesquisa Ideia Exame, que eu estou com 4 pontos. Então, em menos de uma semana já dobramos. Isso é um bom sinal, se fosse analisar pesquisas. Mas acho que temos que ser realistas e dizer que, primeiro, pesquisa é uma fotografia, nenhum voto foi depositado na urna. Nós temos uma campanha eleitoral de 35 dias para nos apresentar ao Brasil. Mas você me permite dizer, sim, das nossas dificuldades para ter chegado até aqui. Quando foi o final do ano, as pessoas diziam, porque tínhamos mais ou menos 8 pré-candidatos, diziam que eu não chegaria no Natal. Passou o Natal, o Ano Novo, depois disseram que no Carnaval o nosso partido seria cooptado por outro candidato. O Carnaval passou, chegou a Páscoa, festas juninas, nós estamos agora no início da campanha e eu permaneci. Permaneci porque é preciso entender que o centro democrático, a frente democrática, o campo democrático se reapresenta ao Brasil. Hoje eu não sou mais candidata pelo MDB. Eu sou candidata pelo MDB, pelo PSDB, pelo Cidadania e pelo Podemos. Sabemos da responsabilidade que temos com o Brasil neste momento, de apresentar propostas reais, de acabar com essa polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo, através de um radicalismo, de um populismo, de um extremismo e de um personalismo, que é muito mais grave. Tanto é que nós estamos aqui num debate tão importante, falando para a nação, falando para o Brasil, e os 2 que mais pontuam não estão tendo a coragem de se apresentar ao Brasil, porque não tem propostas. Na realidade, é um projeto muito mais de poder do que de país. Então, diante disso, e com essa clareza, com essa transparência, com essa coragem, com esse espírito público que sempre me acompanhou e que me apresenta ao Brasil para falar a partir de agora com vocês sobre aquilo que queremos para o Brasil, para os nossos filhos e para os nossos companheiros. E aí eu passo a palavra, então, para os nossos colegas aqui dessa sabatina. Começo aqui pelo meu lado esquerdo, né? Maria Cristina, por favor, sua pergunta. O microfone, Maria Cristina, cadê?
Tá aí, isso. Bom dia, senadora. Em 2015, em seu primeiro ano como senadora, a senhora apresentou um projeto de lei, o 494, para alterar uma lei da ditadura e o Estatuto do Índio. Na ementa deste projeto, a senhora explicou que a proposta se destinava a proibir demarcação de terra que não tivesse uma justificativa da FUNAI, com um estudo antropológico da identificação desses indígenas. 3 anos depois, a senhora retirou esse projeto de tramitação. 2 perguntas. A senhora achava que este projeto, o Estatuto do Índio, que era uma lei da ditadura, era generoso demais com os índios? E se retirou, por que o fez? Não, Maria Cristina, na realidade eu sou a favor da paz no campo. O que nós quisemos foi, numa complementação, eu retirei por conta de uma PEC que eu ajudei, inclusive, a elaborar. Não fui relatora nem autora, mas ajudei e foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Então, vamos lá. Eu sou contra a invasão de qualquer lado. Tanto a invasão na Amazônia, de áreas públicas, de grileiros, mineradores ilegais, invasores de áreas públicas que desmatam a Amazônia e, portanto, no nosso governo vai ser desmatamento ilegal zero da Amazônia e dos biomas brasileiros, porque eu venho do Pantanal e sei o que está acontecendo, inclusive no meu bioma. Então, dentro desse aspecto, eu sou contra qualquer tipo de invasão. Tudo se resolve dentro da lei. Tudo se resolve com diálogo, com moderação e com equilíbrio. Eu sou a favor de qualquer demarcação de área indígena, com estudo antropológico, mas sou contra a invasão dessas áreas antes, seja por um lado e seja por outro. Então, quando nós conseguimos avançar, aprovamos no Senado e foi para a Câmara uma PEC que diz o seguinte: se porventura a FUNAI, através dos estudos antropológicos, comprovam que aquela área por alguma razão, foi ocupada pelos povos originários, essa área, face à avaliação, paga-se uma indenização prévia, justa e em dinheiro para o proprietário, desde que ele tenha posse mansa, pacífica, comprovada em cartório, não foi invasão e não é para a Amazônia, é para os demais estados brasileiros, como é o caso de Mato Grosso do Sul, como é o caso de Mato Grosso em algumas regiões. E a partir daí se entrega para os povos originários. Este equilíbrio é que está faltando num Brasil em que se discute assim, ou é agronegócio ou é meio ambiente, não é uma coisa ou outra. As duas coisas têm que conviver harmoniosamente e podem conviver em harmonia. Essa PEC é a de 2019? A PEC é de 2019. A PEC cujo autor era o senador Flávio Bolsonaro e que tinha outros 25 Eu não sei se senadores que subscreviam. Não sei se ela destinava a mudar dois artigos da Constituição. Um deles sobre o pagamento em dinheiro, uma vez que a Constituição prevê o título da dívida agrária. E a outra sobre as condições da função social da propriedade. Era essa PEC? Mas nós mudamos ela. Tanto é, Maria Cristina, e nós mudamos o texto. Tanto é que foi aprovado por unanimidade, inclusive com o voto do PT. Foi uma das únicas PECs que foi aprovada por unanimidade. Eu não sei se é 2000... Não, desculpa, que ano que você falou? Essa tem uma PEC que a senhora subscreveu do senador Flávio Bolsonaro, que é de 2019. Não, acho que ela é anterior um pouquinho. Ela pode ter sido aprovada em 2019, mas eu acho que ela é de 2017. Eu teria que ver de qual PEC você está falando, mas a PEC que eu me refiro, de um pagamento, indenização prévia, justa em dinheiro, para o proprietário que tenha posse mansa, pacífica e legal, que não tem, repito, não tem nada a ver com invasão de áreas públicas, de mineradores, de grileiros que fazem, infelizmente, o desmatamento e vão mudando o arco legal da Amazônia Legal para depois legalizar a terra. Se for essa que nós estamos falando, e é desta que eu participei, nós aprovamos por unanimidade no Senado e agora está parado na Câmara dos Deputados. Candidata Maria Cristina, deixa eu passar a palavra para a Vera Magalhães, colocar a Vera Magalhães aqui também nessa nossa conversa. Senador, uma das suas mais recentes propostas apresentadas é excluir ciência e tecnologia e inovação do teto de gastos. De exclusão em exclusão, esse teto não é mais um teto, virou um teto ali totalmente reclinável. Queria entender qual é a sua proposta para o teto de gastos, que afinal de contas foi criado no governo Temer do seu partido, e como a senhora vai fazer para estipular essas novas regras. Vem aí uma nova mexida na Constituição? Bom, obrigada pela pergunta, Vera, porque essa pergunta é muito importante. O Brasil precisa voltar a crescer. Se ele não crescer, ele não gera emprego e renda. E o Brasil não cresce sem indústria. Nós estamos indo muito bem no agronegócio, mas muito mal na indústria. Há 15 anos,
Nos últimos 15 anos, ao invés de nós termos uma maior participação da indústria no PIB, o que nós tivemos? Nós tivemos um decréscimo da participação da indústria. É a indústria que melhor paga, é que melhor contrata. Diante disso, qual é o grande gargalo, os grandes gargalos que atingem a indústria? De um lado, ele não tem condições de competir com o mundo com seus produtos, porque o custo do Brasil é muito caro. Reforma tributária nos 6 primeiros meses de gestão, isso é uma outra história, porque não foi a pergunta que você me fez. Segundo, nós temos que investir muito numa agenda de tecnologia e produtividade. A produtividade é conosco. A união, parceria com os estados, garantindo um ensino médio de qualidade, técnico, para que o jovem esteja preparado num curso profissionalizante para produzir bem e receber melhores salários. E, com isso, contribuir para a produtividade da indústria. E, do outro lado, garantir minimamente condições para a indústria produzir. Nesse aspecto, a indústria não avança, não compete com o mundo sem inovação. Ciência, tecnologia e inovação não é gasto, é investimento. Ciência, tecnologia e inovação é educação, faz parte da indústria do conhecimento. Se o Fundeb já está fora do teto, se a gente não precisa, tendo o dinheiro, a gente pode gastar, mesmo que gastar além da inflação, porque tem dinheiro, está fora do teto, e se eu estou falando que ciência, tecnologia e inovação é fonte de conhecimento, eu também tenho que excluir. E eu dou números, Vera, é tão pequenininho esse valor, chega a ser vergonhoso. Dá vergonha dizer isso para quem está nos assistindo. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo? 10 bi. Sabe qual é o orçamento do Brasil? Quase 5 tri. 4 trilhões e 900 bilhões. Tira o serviço da dívida, que é 1 trilhão e 900, que é 2, e sobra 1 trilhão e 900. Nós estamos falando de 0 alguma coisa. Então, esses 10 bi não é nada comparado no orçamento. Lembrando que o orçamento deste ano tem muito mais dinheiro comparado no início do governo Bolsonaro. Mesmo com você incluindo a inflação, você tem um orçamento esse ano 9% maior do que há 3 anos atrás. Mas na pergunta da Vera tem uma outra questão, que é a questão do teto. É porque então, ele é tão furado de um lado ou de outro, faz sentido ainda defender o teto, manter o teto, ou está na hora de criar um outro mecanismo? E eu lhe pergunto isso porque os outros principais concorrentes falam em acabar com o teto, inclusive. E a senhora insiste em mantê-lo. Sim. Por que mantê-lo dessa maneira completamente furado? Ou criaria um outro mecanismo? É a única âncora fiscal que sobrou. A gente pode até dar outro nome, a gente pode até aprimorar, a gente pode até colocar algumas situações e cláusulas condicionantes. Ó, se houver um perigo de shutdown, ou seja, da máquina paralisar, você cria fontes. Mas veja, eu estou dentro do Congresso há 7 anos. Eu garanto para vocês, isso acompanha o Senado há mais tempo que isso. Se não fosse o teto, que ainda existe, ele está furado. Verdadeiras crateras, né? E caminhão passando por cima, ainda furando ainda mais essa estrada. Mas se não fosse o teto de gasto, o orçamento secreto não seria só 16, 17, 19 bilhões. Ele seria muito mais que isso. É a única âncora que ficou. Ela precisa ser melhorada? Sim. Ela pode ser aprimorada? Sim. Mas é a âncora que nós temos. Para o ano que vem, é óbvio que você vai ter que fazer você vai ter que flexibilizar um pouco esse poder de manobra. Mas, com uma reforma tributária aprovada nos 6 primeiros meses, Milton, a gente já consegue garantir esse crescimento do Brasil, fazendo, inclusive, com que as empresas e as indústrias que hoje gastam muito com o custeio da burocracia, de entender a legislação, tenham uma economia de mais ou menos 60 bilhões de reais. Isso ele devolve para a própria economia, abrindo mais portas, gerando emprego, comprando equipamento. Então, o teto de gasto tem que ficar, ainda que com algumas alterações. Fernando Exman pediu a palavra antes. Depois do Fernando, eu passo para você, Laura, e fecho aí com o Merval Pereira. Vamos lá, Fernando. Candidato, só pedindo licença justamente porque o assunto é teto de gastos e as flexibilizações que foram feitas recentemente justamente foram realizadas sob a justificativa de que havia o risco de shutdown ou havia uma emergência. Então, não seria mais do mesmo do que a gente vem vendo? E outra questão, já emendando nessa, uma dessas flexibilizações foi feita sob a justificativa de um estado de emergência. A senhora eleita também adotaria um estado de emergência ou de calamidade logo no início para ter uma folga maior no orçamento? Não. Eleita, Fernando, eu vou tornar transparente o gasto público no Brasil. O poder é do povo, o dinheiro é dele.
Quem paga imposto no Brasil não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Depois a gente acha ruim da população brasileira entender, não gostar de política, não querer fazer política, achar que política é a mesma coisa. Transparência absoluta. Com uma caneta, a gente exige que todos os ministros de Estado deem transparência e coloquem no portal da transparência de onde veio o dinheiro, para onde está indo, quem é que solicitou. Então, acabar com o orçamento secreto, tornando público, dizendo para onde está indo e para onde não está indo. Isso vai ficar claro ali, diante disso, que nós podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra, maior do que o petrolão do governo do PT, com essa medida. Da mesma forma, da transparência do cartão corporativo. Quanto gasta um presidente da República? O que ele está fazendo com esse dinheiro? Quanto custa uma motociata? Quanto custa suas férias? É justo ou não incluir parentes nesse processo? Dentro dessa transparência e da economia que se faz com esses recursos, analisando os gastos tributários, a população brasileira paga o imposto e a gente está dando renúncia fiscal sem saber se está tendo resultado. Para onde esse setor que está recebendo esses benefícios, como ele está retribuindo para a população em forma de emprego, de geração de renda. Então, se você fizer uma análise fria orçamentária, é possível enxugar a máquina sem precisar estar furando o teto. A única exceção em relação a questão do teto, a meu ver, essa questão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque isso é fazer o Brasil crescer, fazer a economia ser dinâmica, é colocar dinamismo na veia da economia brasileira. Nós não podemos aceitar que inovação, tecnologia e ciência seja custo, é investimento. Candidata. Isso é muito claro para todos nós. Lauro Jardim. Candidata, no seu programa de governo, a senhora diz que quer promover desestatizações, sendo que a senhora já declarou que é contra privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. Que privatizações seriam essas, se as mais importantes já foram feitas e essas três estatais que eu citei vão estar fora do programa? O que resta ainda de importante para ser feito? E mais uma questão junto com essa. A senhora é uma liberal, se diz uma liberal. Eu queria que a senhora explicasse por que é contra a privatização da Petrobras. Bom, nós temos mais ou menos umas 45, 48, 49 estatais. Dentre elas, nós temos mais de 100 subsidiárias. Então, o que nós temos que fazer são critérios. Não é que a gente quer privatizar por privatizar. Né? A gente tem que entender o tamanho do Estado. Não é um Estado mínimo ou um Estado máximo, é um Estado necessário para fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer. É regular o mercado, é fiscalizar e controlar, mas o grande papel do Estado é prestar serviço público de qualidade para a população. Qual é a grande responsabilidade do Estado? Garantir o futuro do Brasil com uma segurança de qualidade, investir em saúde pública, em habitação, em segurança pública. Esse é o papel do Estado. Então, nós temos que fazer duas divisões. Quais são as estatais deficitárias e quais são as estatais superavitárias. As deficitárias, que não são de estratégia nacional, vamos privatizar. Subsidiárias não faltam. Inclusive, subsidiárias da Petrobras, eu não sou contra. Você privatizar, ou, por exemplo, terminar as 3 refinarias que estão aí, que ficaram paradas pelo escândalo de corrupção, porque foram superfaturadas pelo governo do PT. Transpetro, gasodutos, sim, tudo privatizado. Não há problema em relação a isso. Agora, a produção, a extração, a Petrobras, nos últimos anos do governo atual, ele gerou de riqueza 440, mais ou menos, bilhões. Se você, nos últimos poucos anos, 3 anos, 3 ou 4, me desculpem se foi em 3 ou 4, se você avaliar a Petrobras para vender hoje, ela vai valer o quê? 600 bi. Nós vamos entregar uma Petrobras por 600 bi, que em 3 anos deu 440 bi? Então não faz sentido. Né? O que nós temos que exigir da Petrobras é outra coisa. A gente fala da Petrobras depois, que eu não quero monopolizar, mas foi bom porque você tocou no assunto. Nós temos o quê? E a Valec? Para que ficar com a Valec, que gera um prejuízo de 10 bi? Todo ano tem que colocar lá. Se as ferrovias já estão, deixa dentro do Ministério e vamos tirar do papel as concessões de ferrovias no Brasil. Telebrás.
Não tem mais sentido ter a Telebrás, Trem-bala, EPL, não tem sentido. Então, se você juntar isso aí, sei lá, dá 15, 20 bi hoje de déficit, eu não estou dizendo que vai vender por isso, pode vender por muito mais. Estou dizendo que você deixa, que é a pergunta da Vera, eu resolvo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para linkar um pouquinho a conversa. Vamos tirar do teto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Custo, 10 bi. Só com uma dessas privatizações, ou deixando de gastar, não é nem o que vai entrar, eu já tenho, sem precisar furar teto, o dinheiro necessário para garantir o investimento da ciência, tecnologia e inovação. Então, nesse aspecto, eu acho que é isso que o Brasil está precisando, né, Merval? Acho que o Brasil está precisando de posicionamentos centrados. Não é 880, não é ser totalmente a favor de todas as privatizações ou ser estatizante. É aquilo que é bom para o povo tem que ser feito, é saber dialogar com essas duas correntes. E você tem razão, sim. Eu sou liberal na economia, mas eu não sou nem fiscalista sem alma, como disse outro dia a Helena Landau, e muito menos me aproximo desse pseudo-liberalismo do atual ministro da Economia. Merval Pereira. Senadora, a senhora representa, em teoria, uma terceira via que acabou não sendo muito bem composta, porque a senhora tem uma aliança de vários partidos, mas parte desses partidos não apoia a sua candidatura. A senhora acha que o povo brasileiro precisa de uma alternativa à polarização. Por que a senhora acha que não está dando certo? Por que a senhora acha que o eleitor não está buscando uma alternativa e está ficando, pelas pesquisas, 70% dizem que não trocarão o voto nem em Lula nem em Bolsonaro? Por que isso está acontecendo? Bom, Merval, a última pesquisa que nós vimos hoje, na espontânea, 1/3 do eleitor ainda não fez a sua escolha. Então, nós estamos falando aí algo em torno de 30% e 33%. Porque essa é uma campanha curta em que nós estamos nos apresentando agora ao Brasil. É uma campanha, sim, polarizada, mas é uma campanha uma eleição totalmente atípica. Nós estamos com medo votando num para não ter o outro. Né? É uma campanha do ódio, é uma campanha da segregação, é uma campanha da polarização e do extremismo. Mas é uma campanha hoje em que os dois mais rejeitados se despontam. E é aí que nós vamos nos apresentar. 50% do eleitorado ainda não me conhece, ou não ligou ainda meu nome, o nome é pessoa. Ah, é aquela que foi prefeita, a primeira mulher prefeita da sua cidade, reeleita, foi vice-governadora, foi deputada estadual. Ah, é aquela que foi a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, onde passam reformas, ou é aquela que teve um trabalho lá na liderança da bancada feminina na CPI da vacina, que ajudou a trazer vacina para o braço da população brasileira. Então, agora é a hora da gente se apresentar ao Brasil. Eu já fiz muitas campanhas na minha vida para saber que jogo é jogo e treino é treino. Agora o treino acabou, isso é verdade, Merval. O tempo é curto, a gente sabe das dificuldades, mas eu estou extremamente otimista com o calor, com o carinho que as pessoas têm nos recebido. Eu ando de avião de carreira, eu desço no hotel para tomar o café da manhã, eu subo e desço no elevador, as pessoas conversam, não fui agredida em nenhum momento, ao contrário, pessoas até que às vezes nem votam. Eu falo, olha, parabéns pela coragem, por ser mulher é importante, esse posicionamento do centro. Mas provavelmente então, por andar no isso. avião de carreira, por ir no hotel, a senhora encontra, vamos dizer assim, uma bolha, né? O Brasil é muito maior, muito mais diverso e desconhece o seu trabalho. Ou pelo menos é o que as pesquisas estão mostrando. Amanhã começa o horário eleitoral. Que estratégia a senhora vai ter que adotar para se tornar conhecida e conseguir recuperar em tão pouco tempo essa diferença enorme que existe entre os dois candidatos que estão consolidados lá com os seus percentuais? Eu fiz só me permitindo, então, Milton, eu só fiz essa colocação porque normalmente as pessoas assim que nos abordam normalmente mais esclarecidas têm o ímpeto ou de julgar ou de criticar. A população mais simples sempre vem de forma acolhedora. Da mesma forma como estive lá, eu estive nas Barbas do Planalto, perto da Estrutural, quem conhece DF sabe, numa das favelas mais pobres, com menor IDH do Brasil, que é Santa Luzia. E da mesma forma fui tratada com o mesmo reconhecimento, da mesma forma em Cubatão, lá na Vila Esperança. A gente está indo nos rincões,
o mês passado, um pouco mais que isso, eu cortei. Eu fui do Pará ao Paraná. A gente está indo nas comunidades. Eu fiz questão, eu entro numa creche, eu entro numa escola, eu vejo um programa social, eu falo com as pessoas. Mas qual vai ser a estratégia no programa eleitoral? Só para dizer que eu não estou falando com a bolha. A gente está andando, falando com todo mundo. É nos apresentar, é mostrar a nossa experiência. Eu tenho experiência, eu tenho trabalho, eu tenho coragem, eu sou ficha limpa, eu tenho um trabalho prestado para o Brasil, e eu represento 53% da população brasileira, que são mulheres, que hoje estão diante de uma busca. Hoje, o eleitorado que mais rejeita os dois que estão campeões aí de volta é o eleitorado feminino. Ele quer ouvir uma voz feminina, ele quer nos ouvir. Não vou dizer qual é a estratégia, porque ela vai começar a partir de amanhã. Mas é isso, Milton, nos apresentando ao Brasil, apresentando as nossas propostas. Nós estamos prontos para dizer, é preciso fazer diferente, é possível fazer diferente, e nós vamos fazer diferente. Laura Jardim. Candidata, a senhora acabou de falar que representa 53% do eleitorado, as mulheres, já prometeu que, se eleita, vai fazer um ministério com paridade, metade homens, metade mulheres. E quando chega na questão dos negros, o que a senhora diz é que vai ampliar os espaços dele nas esferas de governo. Por que ainda não dá em relação aos negros para fazer também, prometer uma meta ou prometer alguma coisa quantitativa em relação, principalmente, ao primeiro escalão? Eu disse que vão ter negros. Primeiro porque, lamentavelmente, são subrepresentados na política. A cara mais pobre do Brasil é de uma mulher, que ganha 20% menos que um homem. Mas a cara realmente pobre, paupérrima do Brasil é de uma mulher negra e do Nordeste. Mas para o primeiro escalão não precisa ser apenas políticos, não, né? Sim, mas você precisa de uma composição. Ninguém nasceu ontem. Eu não vou prometer aquilo que eu não vou cumprir. Eu não vou cometer estelionato eleitoral. As pessoas sabem que eu falo o que eu penso. Se é uma coisa que eu não abro mão, é das minhas verdades e da minha honra. Eu nunca prometi aquilo, nunca podia cumprir. Tomara que a gente consiga colocar 30% de negros. Eu sei que eu consigo colocar 50% de mulheres. Isso eu sei que eu consigo. Mas eu não sei se eu consigo colocar 50% de negros nos ministérios. Pelo menos eu estou avançando. Estou dizendo que vai. Os demais nem isso fazem. É uma construção. Eu que representei e represento a minoria na política, eu sei o quanto é difícil. Então, eu não vou prometer algo que eu não vou fazer. Agora, eu já me comprometi, porque eu venho dos movimentos das minorias, o movimento do MDB Afro e do PSDB Afro e da diversidade, eles me impulsionaram a ser candidata e nós elaboramos juntos uma política nacional de equidade étnico-racial, porque nós sabemos que o grande problema do Brasil é o racismo estrutural. É o racismo institucional, que é a sua pergunta. O racismo institucional, muitas vezes, nos impede de avançar. Eleita, nós temos que compor com os melhores, com os partidos que pensam como nós, no campo ideológico, no campo da economia. Vamos estar torcendo, pedindo para que eles coloquem a diversidade dentro do Ministério, que isso é importante. Candidata, vou usar aqui um jargão do parlamento, pela ordem. Vera Magalhães, depois você, Fernando, Maria Fernando depois. Vamos lá, Vera. Eu vou insistir na política, candidata, com um tema que eu sei que a senhora tem procurado se esquivar quando questionado, mas que é algo importante, ainda mais a essa altura que, como o Milton disse, a gente está há 38 dias. Portanto, não é uma corrida de fundo, é uma corrida curta. A gente tem visto candidatos que chegam no primeiro turno maiores do que entraram e outros que vão encolhendo ao longo de campanhas passadas. Marina Silva já foi muito grande, chegou encolhendo em 2018. Ciro Gomes foi relativamente grande em 2018, parece estar encolhendo. A senhora não tem muito a perder, sua primeira candidatura. Então, significa que, seja qual for o resultado do primeiro turno, a senhora vai ter um legado, vai ter alguma coisa para contribuir. Sei que a senhora evita falar nisso, mas a reconstrução de um centro passa também pelo fato dele ter relevância na composição dos destinos do país. Eu quero saber qual vai ser o seu papel no dia 3 de outubro, pós-eleição, se a senhora não estiver no segundo turno. Eu acho que esse exercício é importante até em termos de estratégia política, em termos de o que esse centro vai fazer num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, porque a nação precisa saber disso.
Vera, nós acabamos de começar um processo eleitoral. Eu estou cada vez mais otimista, conversando com as pessoas. As pessoas estão começando a ter curiosidade sobre o meu nome. Estou falando de pesquisas qualis, inclusive pesquisas que vocês costumam divulgar e que a gente verifique, que tem acesso. As pessoas querem saber quem é aquela mulher, o que ela tem a dizer, quais são as propostas delas. Porque, eu repito, essa é uma eleição atípica. O jogo não está jogado. Como é que eu vou poder falar de segundo turno se eu vou, a partir de agora, terminando aqui esse debate, essa sabatina, andar nas ruas e pedir voto? Eu tenho convicção. É difícil? Ninguém está dizendo que é fácil, mas eu tenho convicção, por ser a menos rejeitada dentro desses 4 que teriam chance, tem chance de ir para o segundo turno, que essa é uma eleição de 2 turnos. Aliás, isso já provou, a revista Exame hoje, o Instituto mostra isso, cada vez mais próximo de que é uma eleição de 2 turnos e de que nós estamos diante do imponderável. Então, dia 2 de outubro, eu vou estar sentando com a minha equipe, com a equipe que soma conosco, para pensar qual é a estratégia para ganharmos a eleição. Esta é a convicção que tenho. Daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Fernando. Senadora, olhando um pouco para o passado mais recente, a senhora fala um pouco das dificuldades presentes e também enfim, em meio a pouquíssimo tempo para fazer campanha. A senhora acha que as divisões dentro da possível terceira via, ou seja, rachas no PSDB, divisões no próprio partido da senhora, atrapalharam a construção desse projeto? Ou seja, se houvesse uma decisão mais cedo da candidatura da senhora, seria mais fácil de fazer campanha ou não? Fernando, eu não tenho meias palavras, então vou ser bem direta. Acho que as pessoas jogaram a toalha muito cedo em torno desse nome terceira via. No desespero de achar o menos pior, as pessoas no desespero de vai dar primeiro turno, eu nunca achei que a eleição daria no primeiro turno, havia essa possibilidade. No final do ano passado, já desacreditaram a terceira via. Ponto 1, tá? Esse é um ponto passivo que precisa ser colocado. Segundo, nós não podemos menosprezar o caminho que não foi fácil. Nós tínhamos 8 pré-candidatos, nós tínhamos o presidente do Congresso Nacional, nós tínhamos ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Saúde, todos ali com grandes nomes. Eu era café com leite. Eu era aquela azaroa, se é que o termo existe, azarona. Eu era azarando o processo, o azarão, enfim. Né? As pessoas não acreditavam. E nós fomos persistindo, porque eu tenho coragem, eu tenho resiliência, eu sei o que é melhor para o Brasil, eu não aceito o Brasil numa eleição tão difícil, tão polarizada como essa. No momento da maior crise institucional, econômica, social, socioambiental do Brasil, nós temos que escolher o menos pior, porque não vai dar certo. Não governa o país. Qualquer um dos dois que ganhasse a eleição vai arrastar o segundo turno para 31 de dezembro de 2026. Não passa a reforma, tudo vai ser difícil, a economia vai ficar combalida. Nós estamos falando de 33 milhões de pessoas que estão esperando o melhor, não o razoável, o médio, o regular. Nós precisamos dar o melhor para o Brasil. São 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós temos 5 milhões de crianças que vão dormir com fome hoje ao som do ronco das suas barriguinhas vazias. Nós temos 20% dos nossos trabalhadores que estão na informalidade, porque a gente não consegue preparar esses jovens para o mercado de trabalho, porque muitas vezes, em alguns rincões do Brasil, tem emprego, mas não tem o trabalhador preparado para ser inserido naquele mercado de trabalho. É disso. É um projeto de país onde a gente tem que colocar pela primeira vez na história, e eu como professora assumi esse compromisso, eu sou professora, eu estou política, e tenho orgulho de estar na política. Eu não sou aquela pessoa que fala, eu tenho orgulho de estar na política, mas eu como professora já disse, daqui 10 anos, eu eleita prefeita, pode vir pandemia, pode vir crise, pode vir o que for, pode vir tentativa de golpe. Ninguém destrói o Brasil, porque nós vamos colocar pela primeira vez educação na pauta, como prioridade nacional. E aí, me desculpa, mas acho que esse tema é importante, muito rapidamente, porque eu sei que também é um tema que eu tenho certeza que os senhores e as senhoras concordam. Nós só vamos reconstruir o Brasil quando a União tiver coragem de falar a responsabilidade com a educação infantil fundamental é minha. Não pode ser empurrado para estados e municípios, como diz a letra fria da Constituição. Então, nesse aspecto, tem dinheiro do Fundeb, nós já dobramos o recurso, ele está fora do teto. Era 10% do Fundeb que a União tinha que bancar em 2020, agora chega em 2026 com 23%, então já está dobrando, o ano que vem acho que já é 19%, já dobra.
em que nós vamos dizer o seguinte: todas as crianças de 3 a 5 vão estar no ensino infantil. O município vai bancar, a União vai bancar o município, para que essas crianças estejam protegidas, aprendam a ler, as mães possam trabalhar. E no ensino médio, vamos tirar do papel a reforma do ensino médio do governo Temer, que é fantástica, que dá autonomia para os nossos jovens, inclusive com poupança jovem. Nós vamos depositar, Milton, todo final do ano, um dinheiro para cada ano que o jovem concluir o primeiro ano do ensino médio, o segundo e o terceiro. No final, ele vai tirar esse dinheiro para comprar um celular novo, ou para dar entrada numa moto, ou para fazer a viagem que ele quer, mas é para ele estudar. E com curso técnico. O ensino médio vai ser técnico. E isso já está na lei. Não tem que inventar a roda. Ele já funciona a partir do ano que vem. E ele tem 2 caminhos. Ou ele vai para um curso profissionalizante, ou ele vai para um banco de uma universidade. Eu quero passar a palavra aqui para Maria Cristina, mas eu fiquei na dúvida do seguinte: quanto é que vai ser depositado na conta e quanto vai se gastar com isso? A gente nós já temos recursos, isso não tem a ver com teto. O dinheiro para a educação, ele está fora do teto. Isso está muito bem organizado pelos melhores economistas liberais do Brasil, então não estamos aqui falando de qualquer coisa. Acredito que a gente consiga chegar em 3 anos, algo em torno entre R$4.000 e R$4.500. Aí tem estando na poupança, a gente não sabe quanto que isso renderia, mas é um valor para ele fazer o que ele quiser. Bom, então eu já dou uma sugestão, não deixa na poupança, né? Porque a poupança não está rendendo nada. Mas de aplicação, aí é uma questão eu quero lembrar ao nosso público que nós estamos conversando com a candidata Simone Tebet, do MDB. Você está acompanhando pela CBN, pelo Valor, pelo Globo, nas diferentes plataformas. Essa entrevista ficará à sua disposição também, assim como teremos entrevista amanhã com Ciro Gomes, do PDT, e tivemos ontem com Vera Lúcia, do PSTU. Lembrando que os candidatos Lula e Bolsonaro também foram convidados e não aceitaram participar desse nosso encontro. Maria Cristina, a palavra é sua. Eu volto ao meio ambiente, ao seu programa de governo. Lá, o programa de meio ambiente tem 4 parágrafos e cita 4 vezes a palavra floresta, 2 vezes a palavra Amazônia e nenhuma vez o Cerrado. A COP27, que se reúne em novembro, há muita pressão para que as metas de desmatamento de 2030 sejam antecipadas para 2025. E, para isso, aquilo que é desmatamento hoje, que a senhora diz, eu quero coibir o desmatamento ilegal, mas o desmatamento ilegal pode ter que desaparecer, né? Haverá pressões de compradores da soja brasileira nesse sentido. Então, eu queria saber como é que esse seu compromisso de que vai combater o desmatamento ilegal se adaptaria a essa condição de desmatamento zero, antecipado pela COP. Bom, o desmatamento ilegal é zero. Só isso já resolve o problema com o Acordo de Paris. Não, mas eu estou falando de desmatamento zero. É um passo de cada vez. Ele representa... Veja, se é ilegal, ele não pode servir para a Amazônia, para o Cerrado, para a Caatinga, para os Pampas Gaúchos, ele não serve para nada. E desmatamento ilegal é desmatamento ilegal, que está fora da legislação ambiental. Quando eu tinha 25 anos de idade, já faz muito tempo, Maria Cristina, e eu venho de um estado que vem do agronegócio, eu vim fazer mestrado na PUC em São Paulo em Direito Urbanístico e Ambiental. Então, esse assunto eu conheço relativamente bem. EIA, RIMA, licença ambiental prévia, enfim. Nós temos que fazer 2 distinções aí. O desmatamento ilegal é responsável por praticamente 98% dos problemas, inclusive de emissão de CO2, incluindo, obviamente, nós temos aí o problema do gás metano do nosso gado, que tem que comer ração orgânica para evitar todo esse problema. Esse é o objetivo central. A partir daí, é uma discussão com o Congresso Nacional de Legislação. A lei é que vai dizer o que pode e o que não pode. O que eu já posso assumir com você é o seguinte: nós barramos todo o retrocesso da boiada que queria passar dentro do Senado Federal. Nós temos lá a lei que queria exigir exploração de potássio e fertilizantes em áreas indígenas. Nós nos pronunciamos contra isso, até porque 80% ou mais do potássio, que é o fertilizante, não está em área indígena. Isso era balela, isso era
era conversa para boi dormir, para poder passar um projeto totalmente contrário ao que nós entendemos como sustentabilidade. Nosso governo, a sustentabilidade vai estar no centro de todas as ações, para dar incentivos fiscais para uma indústria, para o agronegócio, cobrando do próprio agronegócio que cumpra, porque o agronegócio também quer a rastreabilidade e o selo verde. Se o agro não cumprir essas metas, especialmente, por exemplo, a carne, nós não vamos ter mais a carne nas prateleiras dos supermercados europeus. Então, é um passo de cada vez, desmatamento ilegal zero em qualquer bioma. E depois vamos estar discutindo a questão da legislação ambiental. A senhora é a favor da retirada do Mato Grosso, da Amazônia Legal, como tem uma proposta que tramita hoje no Congresso nesse sentido? Não, eu sou do Mato Grosso do Sul, não sei em que trecho seria, se o total ou não, mas a área considerada do bioma amazônico tem que ser mantido. Eu não sei o projeto teor, mas como tese eu sou contra. Como tese eu sou contra tirar o norte de Mato Grosso da Amazônia Legal. No meu estado eu não tenho Amazônia, mas o Mato Grosso tem. Pelo que eu conheço, é um estado muito grande. Estou falando em tese porque eu não conheço o projeto. Eu sou contra diminuir o arco considerado da Amazônia Legal. E sou contra também a legalização de áreas invadidas na Amazônia Legal e que a cada 5 ou 10 anos, o que eles fazem? Vamos desmatar, fazer errado, depois a gente vai no Congresso e fala assim, olha, mas agora eu já tenho boi aqui, eu já tenho soja ali. Não. O que é ilegal e não pode ser convalidado pelo Congresso Nacional. O que nós só temos que fazer é lembrar apenas que tem 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia Legal. A gente tem que saber garantir floresta em pé com alimento na mesa deles. E para isso nós temos o açaí, nós temos o cacau, nós temos a pesca, nós temos a pecuária intensivista, não extrativista, que pode, numa mistura de lavoura, pecuária, né, integrada, a gente pode conviver com aquele pequeno. A agricultura familiar precisa ser protegida. O que tem que ser combatido é aquilo que é contrário à lei, que desmata, que viola as regras. Em relação à regularização fundiária, o projeto que ainda está no Congresso, qual que é a sua posição? Que alguns chamam de grilagem, outros não, chamam obrigada, estava tentando lembrar. Obrigada, é a PL da grilhagem. Eu queria lembrar qual era o outro projeto. Eu falei só da questão do potássio. Nós estamos fazendo ali um escudo de proteção. Sou contra, isso nós já nos posicionamos. Tanto é que até hoje não avançou. E se eleita for, é óbvio que o compromisso é de vetar qualquer tipo de retrocesso nesse sentido. Meio ambiente é vida, ou a gente aprende e entende isso, ou as portas do Brasil, as portas do mundo vão ser fechadas para o Brasil. A única coisa que eu queria deixar claro aqui, eu sou do agronegócio, tenho orgulho de ser, não acho problema nenhum em dizer isso. Agora, nós temos que fazer uma separação do que acontece na Amazônia, o que acontece em alguns biomas, o que acontece com o agro. O agronegócio tem feito a sua parte, ele é sustentável, ele sabe, ele é o principal interessado. Vou dar um único exemplo para ficar muito claro. Os rios voadores, da umidade que sai do Atlântico, que cai na Amazônia, que depois vai lá para os rios e depois não consegue voltar em forma de umidade porque não tem floresta, essas nuvens desses rios voadores não estão chegando no meu estado. Não estão chegando no Rio Grande do Sul. Elas foram responsáveis, a falta dessa umidade nos últimos 2 anos, por dar um prejuízo para o agronegócio, portanto, para a produtividade, portanto, para a inflação dos alimentos, de quem está comendo arroz, principalmente feijão, porque arroz a maior parte é importado, mas o feijão, a carne e tudo mais, o prejuízo para o agronegócio por uma falta de cuidado com a questão ambiental, por um governo irresponsável hoje que teve um desmatamento recorde da Amazônia de 60 bilhões de reais. Candidata, Merval Pereira. Falar sobre educação tem a ver com a sua proposta de ciência e tecnologia, ficar fora do teto. A senhora é a favor do ensino em tempo integral? E qual é o projeto de educação no seu programa? Merval, como eu disse, a gente tem que parar de falar que a responsabilidade do governo federal é só com o ensino universitário. E mesmo assim ele faz mal. Nós temos que rever os cursos de pedagogia no Brasil. No sentido de que, se nós não tivermos bons professores em sala de aula, a gente não tem educação de qualidade. Mas não é para apontar o dedo para o professor. É para, primeiro, cuidar de quem cuida, que é o professor. E é mais do que ensinar na grade curricular do professor, de quem faz pedagogia e depois licenciatura, o que ensinar, mas como ensinar.
Eu sou professor, eu sei disso. Eu também dei aula 12 anos em universidades. O grande problema hoje do professor é que ele é ensinado o quê, mas não é ensinado como ensinar. Ele tem que estar numa sala de aula preparado para o aluno do século XXI. Essa é uma questão. Não sou contra o EAD, né, o ensino à distância, mas ele tem que ser híbrido em determinados momentos. Essa é uma responsabilidade do governo federal que o governo passado não fez, e muito menos esse. Paralelo a isso, o foco, além do ensino infantil que nós já comentamos, o IDEB mostra que, pelo menos o Fundamental 1, nós tivemos um bom avanço. Nós temos que, com um olhar atento ao ensino Fundamental 2, que é aí que é o problema, é por isso que o jovem não quer ir para o ensino médio, porque ele se perde ao longo do caminho quando ele tem tantas disciplinas no Fundamental 2, química, física e tudo mais. Então, a gente tem que ter um olhar especial. E no ensino médio, que você perguntou em relação ao ensino integral, é colocar para funcionar a reforma do ensino médio. Ali ela fala, e também é o dinheiro que já está fora do teto, porque está no Fundeb, o seguinte: toda escola estadual que garantir período integral para os nossos jovens terá, não sou eu, isso está lá, não é minha ideia, está lá, tem que ser colocado. Vai ter cada escola estadual no Brasil que for ao longo dos próximos anos, aumentando a carga horária e implantando o ensino médio técnico no Brasil, terá R$2.000 por aluno pago para o Estado. Ou seja, o Estado vai ter o dinheiro para estender a grade curricular, tomando apenas um cuidado daquele jovem que já entra para o mercado de trabalho, meu primeiro emprego, e isso também está regulamentado, está feito. Se me permitir apenas, Milton, assim, eu acho que a história vai reconhecer a maior reforma que o presidente Temer fez, que foi a reforma do ensino médio no Brasil e que vai ser implementada pelo nosso governo a partir do ano que vem. Lauro. Falando em reforma, candidata, no seu programa de governo, a senhora diz que vai fazer uma reforma administrativa para tornar o Estado, e aí tem uma série de adjetivos positivos, mais ágil, mais amigável e mais produtivo para o cidadão. Sendo bem objetivo, porque a reforma administrativa é uma coisa ampla, na sua reforma administrativa, no que a senhora imagina, a máquina pública vai ser enxugada, ou seja, vai haver demissões, ou ela vai ser ampliada através de concurso, etc.? Não, nós temos condições de trazer o ESG para dentro da máquina pública, né? Questão ambiental, social e governança. Tudo que fazemos é para as pessoas. O Estado, ele é um paquiderme, ele é pesado. Hoje ele existe para se sustentar. Sobra muito pouco de receitas dos impostos que nós pagamos livres para as obras e para os investimentos necessários. Então, ao mesmo tempo que a gente diminui a máquina pública, jogando para a iniciativa privada, na parceria, um governo parceiro da iniciativa privada, todas as obras de infraestrutura, né, tirar do papel PPIs, concessões, portos, aeroportos, ferrovias, cabotagem, enfim, rodovias duplicadas, ao mesmo tempo que a gente entrega para a iniciativa privada com todos os critérios, cobrando dela serviço eficiente e preços, tarifas razoáveis, ou seja, qualidade no serviço e preços que a população possa efetivamente pagar, de um lado. De outro lado, nós temos como enxugar a máquina. 90% dos servidores são efetivos no enxugar governo federal. E demitir? Oi? Enxugar e demitir? Então, é o que ele estava me perguntando. 90% praticamente dos servidores são efetivos. Então, o que a gente tem que fazer é tirar do papel um PL que já existe, que é criar avaliação periódica de desempenho desse servidor. Ele vai a cada 2 anos ou a cada 3 anos, ele vai ver se tem a capacidade de continuar 1 ano antes, ou 6 meses antes, ou 3 meses antes. Ele entra na escola de governo, ele se atualiza, e ele, se tiver condições de continuar, ele continua. Porque é também um equívoco, eu dei aula há 12 anos sobre esse assunto, mas é um equívoco dizer que temos que acabar com a estabilidade no Brasil. A estabilidade no Brasil acabou há muito tempo. Está lá, foi na época do governo Fernando Henrique. O que nós temos aqui, por um PL, que é uma lei simples, implementar avaliação periódica de desempenho, mas não é para mandar embora o servidor. A reforma administrativa, de novo, não é contra o servidor, a favor do serviço público. Como é que você torna a máquina mais eficiente, mais ágil, menos burocrática e, portanto, mais econômica? Governo digital. Você tem que trazer a boa governança numa conectividade. União, estados e municípios têm que estar integrados. Eu dou 3 exemplos simples, Lauro, que eu acho que interessa mais a quem está nos ouvindo, né? Tem sentido uma mãe cheia de filhos que trabalha fora, muitas vezes uma doméstica, acordar de madrugada e ir para uma fila de um posto de saúde para pegar uma senha para no outro dia, para saber que dia ela vai ser consultada?
É um governo digital integrado. A digitalização tem que estar presente como uma forma de nós tornarmos a máquina mais eficiente, menos burocrática, mais enxuta e que atenda os interesses da sociedade. A minha pergunta ia ser sobre outra coisa, mas eu vou continuar nesse assunto, tentando trazer um pouco para a realidade mais imediata, porque esse desenho que a senhora faz, ele é bonito em teoria, mas o que a gente tem na prática é uma Polícia Federal dividida em grupos e insatisfeita porque ele foi prometido um aumento que não saiu, Receita Federal sem aumento há muito tempo, mesma coisa em relação aos funcionários do Banco Central, que são máquinas que podem paralisar um Estado se elas quiserem e se elas estiverem no grau de insatisfação que elas estão. Essa é a realidade que o presidente vai enfrentar em 2023. Para essas categorias que são fulcrais no funcionamento do governo, o que é a sua política? Vai ter reajuste salarial ou não está no horizonte porque não tem dinheiro? É muito mais do que isso, Vera. Primeiro, por que nós vamos recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento? Eu não tenho os números na mão, até porque eles são, lamentavelmente, sigilosos. A gente vai atrás, não é tudo que a gente sabe. Eu, como senadora, não sei para onde está indo o orçamento secreto. Eu sou senadora da República, muitos senadores ganharam dinheiro, muito mais do que as emendas parlamentares, e eu não consigo saber se o dinheiro... Quem é que está levando, para onde que está indo, se esse recurso está sendo efetivado. Então, o Ministério do Planejamento e Orçamento é para sentar e conversar. Primeiro ano é de estruturação. Eu tenho certeza que essas categorias, eu já fui gestora 3 vezes, fui prefeita, reeleita prefeita, já fui vice-governadora e trabalhava muito com o secretário de Segurança Pública, que eu era da área de fronteira. Esse é um assunto que também é muito importante. Tenho certeza que o que eles querem é condições de trabalho, qualidade, autonomia. O que nós temos que discutir é isso. É caso de ter ou não autonomia, né? O chefe da Polícia Federal, 2 anos, 3 anos, com recondução ou não. É disso, é dar estrutura para os órgãos de fiscalização e controle fazerem o seu papel, fazerem o seu trabalho. E a partir do momento que o Brasil volta a crescer com uma reforma tributária, com condições mais adequadas, com um orçamento mais enxuto, inclusive com a digitalização, e só, me desculpa, só uma coisa que eu não concordo com você, Verinha, é que não é uma coisa para depois, é uma coisa imediata. Nós estamos avançando e avançando tão rapidamente, agora com o leilão 5G, que é possível integrar sim. É possível nós termos um poupa-tempo em que o cidadão... É um assunto importante. Prontuário único. Telemedicina. De onde está... Claro que a gente não leva telemedicina no primeiro ano para 5.500 municípios. Mas você consegue implantar imediatamente em pelo menos metade desses municípios. A telemedicina, o prontuário único... Eu estou falando do poder de compra da pessoa, do salário dela, senador. E isso leva a insatisfações e a gente sabe que pode levar a greve, paralisia do governo e muitas outras mas você tem condições de valorizar o profissional, dando, num primeiro momento, outras formas de trabalho, condições de trabalho. É um equívoco, eu estou falando porque eu também fui professora, também lutei por melhores salários, falar assim, que valorizar o profissional, valorizar o professor significa só aumentar. Nenhuma categoria faz greve nos 6 primeiros meses de governo, porque sabe que o governo, ainda mais, nós estamos falando de categorias extremamente esclarecidas. Deixa eu passar lá a palavra para o Fernando. Ou seja, só para ser bem objetivo, não tem como dar aumento nos 6 primeiros meses. Não tem. E as pessoas sabem disso. Candidata, a senhora me Agora, deu... eu também não vou prometer e não cumprir, porque eles estão corretos. Foi prometido, não foi cumprido. A senhora me deu a oportunidade de juntar 2 perguntas numa ao falar do orçamento secreto novamente. Queria um esclarecimento, uma vez que, às vezes, a gente, no discurso, pode falar algo muito bonito, mas na prática fica um pouco confuso. Acabar com o orçamento secreto é só dar transparência a como o dinheiro é usado ou acabar com o instituto da emenda de relator? Lembrando que a emenda de relator, grande parte dos autores, ou, enfim, de quem concebeu, é do seu partido também. E aí, aproveitando, sobre tamanho do Estado, o programa da senhora fala em recriar Ministério do Planejamento, Cultura, Segurança Pública, uma secretaria para a Amazônia, uma secretaria para a Infância e Juventude. Teria algum ministério que a senhora acabaria, extinguiria, ou apenas o Estado seria reformulado para ser mais eficiente, mas aumentando em tese de tamanho? Ele não vai aumentar de tamanho. Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente vai ficar na minha mesa, eu vou ser a secretária. Isso eu já falei.
Todos os ministros têm que dar conta do que eles estão fazendo para a criança, adolescente e o jovem. Repito, daqui 15 anos, com uma pandemia ou numa eleição difícil, ninguém vai votar no menos pior. Vai votar naquele que a consciência dele exige, tendo o esclarecimento necessário para saber o que é importante para a sua vida. Eu quero a criança não só na escola, eu quero a criança assistida desde a tenridade na área da saúde. Quero saber no ministério lá que vai fazer casa popular, se ele está olhando realmente qual é a família que tem mais número de filhos e que está abaixo da linha da pobreza, que são os mais miseráveis. Ministério da Cultura, o que é pagar um único ministro? A estrutura está ali. Ministério do Planejamento e Orçamento, a estrutura está toda ali. Você não precisa contratar um único profissional, só um ministro. Você não precisa contratar mais ninguém para colocar um ministro do Planejamento e Orçamento. E você esqueceu de um. Nós vamos criar ainda, recriar, também com a estrutura que está ali, não precisa contratar mais ninguém, a não ser um único ministro, o Ministério Nacional da Segurança Pública. Não se faz segurança pública, não se dá proteção na rua para as nossas famílias sem sem uma política integrada. União coordenando na integração com os estados. A questão da fronteira, a questão da segurança da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, um sistema integrado, coordenado, tendo pelo menos 5 eixos que no momento que, se vocês quiserem, a gente pode Fiquei na dúvida estabelecer. ainda na parte do orçamento secreto, então, né? E principalmente das emendas de relator. Que é a mesma coisa, vamos lá. São as emendas de relator que tiram o orçamento secreto. Não existe orçamento secreto fora dessas emendas. Na realidade, o que nós temos que fazer é a transparência. Quando você der transparência, o político só tem medo de uma coisa, do povo. O político tem medo do que o povo vai dizer. Quando você der transparência com uma canetada para o orçamento secreto, você vai ver quem é que realmente levou esse dinheiro, mas o dinheiro foi bem aplicado, sem nenhum problema, foi para uma santa casa, foi para um hospital filantrópico, a gente não está generalizando, mas a maioria desses recursos foram para os municípios mais distantes, onde não tem imprensa, né, nos rincões mais distantes do Nordeste, onde o serviço não foi executado. Um único exemplo dado aí para uma grande revista, e saiu, acho que no Estadão, desculpa estar usando o termo, mas depois foi para uma grande revista, mostra que nós teríamos hoje, se isso fosse verdade, o município mais banguela do planeta Terra, onde um prefeito, para poder aumentar o teto, receber mais dinheiro do orçamento secreto, diz que extraiu, num único ano, 14 dentes de cada boca de cada cidadão daquele município. Do bebê que não tem dente, até uma pessoa, sei lá, de 90 anos, que já não tem todos os dentes. Então, ele falou que extraiu 14 dentes de toda a população de 30, 35 mil habitantes, para dizer que tinha teto para receber dinheiro. O que é isso? Toda aqui não estou acusando, mas a justiça vai dizer. Isso é para que, nesses casos, essas prefeituras emitam nota fria, falsa. Não é para ter a devolução de 10%. Eu vou executar 90% do serviço e vou levar 10% para o bolso. É para levar 100%, é nota fria. Como foi a nota fria que eu descobri na CPI da Covid, do atual governo, o Ministério da Saúde, que diz que não há corrupção. Eu poderia citar vários: tratoraço, ônibus, orçamento secreto. Se orçamento secreto não for corrupção, eu não sei mais o que é. Eu tenho que voltar para casa, porque não é possível. Na CPI eu fui eu que estudei o contrato da Covaxin. Me deram lá, distribuíram, falaram, fica com esse contrato, que era o maior. Eu peguei, olhei o contrato, fui estudar, a minha área é direito administrativo e contratos, aí eu peguei uma nota, uma invoice e falei, peraí, o governo vai pagar 45 milhões de dólares para mandar para o paraíso fiscal, 200 milhões de reais na época, hoje mais, para o paraíso fiscal, pagar antecipadamente por uma vacina que a gente não conhece, não sabe a eficácia e não sabe se vai chegar? Então é isso, é dar transparência. Desculpa a volta que eu dei, mas é que a pergunta acabou levando a isso. Pela ordem aqui, Maria Cristina e depois o Merval. Senadora, eu queria trazer de volta aqui a cerimônia de lançamento da sua candidatura e de sua vice, a deputada Mara Gabrilli. Naquela ocasião, o senador Tasso Gereissati disse que só o amor e a docilidade da mulher podem unir o país. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, disse que uma chapa de 2 mulheres vai propor que o Brasil volte a ter amor, porque a mulher sabe falar de amor. O senador José Serra disse que havia prestado atenção na maneira como as duas haviam se produzido e que o senador Tasso Gereissati também havia feito o mesmo. O que eu queria saber é o seguinte, não é muito comum que as mulheres comentem a aparência dos homens em situações públicas ou mesmo que fiquem ressaltando a docilidade de suas propostas. A senhora se sentiu à vontade naquela cerimônia com o que a senhora ouviu?
Não, eu não tive problema em relação a isso, embora eu combata qualquer sorte de misoginia ou de falas, muitas vezes, misóginas. Não me senti muito bem acolhida por eles, porque foram os primeiros a entender que tinha que ter uma chapa 100% feminina. A questão, eles podem ter exagerado, sim, em relação a um caso ou outro, mas foram extremamente corretos na condução. Nós não nos sentimos em nenhum momento ali sendo assediadas. Agora, o amor, eles têm razão. Com todo respeito aos homens. Então, já que é para ser, eu vou ser também. Então, vou devolver na mesma moeda para eles, né? Ninguém ama como uma mulher. Ninguém ama como uma mãe. E é disso que o Brasil está precisando. De uma mãe e de uma mulher para arrumar a casa. Nós nunca tivemos, diante dos momentos mais difíceis do Brasil, tanta falta de empatia. De um presidente da República que virou as costas para o Brasil no momento que ele mais precisava. Eu nunca imaginei viver... E eu não posso falar muito, que até hoje eu me emociono e não tenho vergonha. Eu choro com facilidade, me emociono com facilidade. Isso não é fraqueza, ao contrário. É o meu coração falando, às vezes, mais alto que a minha razão. Eu nunca imaginei, no momento que o Brasil mais precisasse do seu presidente, que o presidente virasse as costas para o seu povo, fazendo brincadeira com a dor alheia, né, com os momentos de falta de ar de alguém acometido pela Covid, atrasando 45 dias a compra de vacina, querendo comprar uma vacina que não era eficiente, com suspeitas gravíssimas de corrupção, sim. Se quiser me processe de novo, fui processada por isso, pode me processar de novo, não tem problema nenhum, que eu estou do lado da verdade. Então, essa falta de sensibilidade, essa falta de empatia, foi uma das razões que me moveu, apesar do meu mandato se encerrar agora, sair candidata à presidência da República. Então, quando eles falaram em amor, eu concordo com eles. O coração de mãe, por que o nosso lema é com amor e com coragem? É o amor que nos move, é o amor que dá coragem para uma mulher matar um leão por dia para defender seus filhos, para defender os filhos de todas as Marias, de todos os Josés. Merval Pereira. Senador. Mas sim, existe misoginia. Eu fui vítima, inclusive, sou vítima de violência política quase sempre, viu, Maria? Senadora, voltando ao orçamento secreto. Em tese, o fato do Congresso controlar o orçamento não é errado. O Congresso, aliás, nasceu para controlar o orçamento, historicamente. Agora, o problema todo é que o orçamento secreto, cada deputado, cada senador faz uma emenda para o seu reduto sem ver o projeto nacional. Quer dizer, como é que a senhora vai conseguir fazer com que o planejamento do seu governo tenha correspondência no que os deputados e senadores pedem para o próprio orçamento? A política não tem espaço vazio. Né? Quando o dinheiro sobra, fica solto, porque você não tem... Outro dia me fizeram uma pergunta num grande podcast, né? O que a senhora pensa da política econômica do atual presidente? Eu perguntei, virou um TikTok, sei lá, da minha frase, porque eu parei assim, eu levei até um susto com a pergunta que ele fez. Eu falei assim, mas que política econômica? Não tem política econômica. Eu fui presidente da CCJ, eu fui ao ministro Paulo Guedes, fui lá falar com ele, nós estávamos soltando a reforma da Previdência. Ele queria, de forma absurda, tirar a BPC, diminuir ainda mais, aumentar a idade para a mulher da zona rural e tudo mais. E eu recebi dele, não, vota qualquer coisa, como que diz, entrega qualquer coisa para o país. A reforma tributária está parada, lá está pronta, podia ter sido aprovada agora, todo mundo querendo, o presidente da comissão é do governo, o relator faz parte da bancada e não votou. Estou fazendo toda essa introdução, Merval, para falar que o Brasil precisa voltar a planejar. Mas não é planejar para futuro, há um programa para daqui 20 anos. Claro, a gente precisa de um plano de desenvolvimento regional para o Norte, para o Nordeste, já está no nosso programa. A gente sabe que tem gargalos na área, especialmente da saúde e da educação, que tem que atacar fortemente. Mas planejar significa o seguinte, quais são as prioridades do Brasil? A prioridade é uma saúde pública de qualidade, é a habitação, que esse governo cortou 98% da construção de casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio, é investir fortemente na educação, é gerar emprego e renda. O Ministério do Planejamento com Orçamento vai dizer exatamente onde colocar dentro dessa política e estratégia nacional. Agora, você tem razão, o problema não estão nas emendas parlamentares. E as emendas parlamentares estão aí. E elas continuarão. Você tem lá 15, 17 milhões para cada senador e deputado de forma transparente colocar nas suas bases. O que você não pode é ter 19
19 bilhões, que é exatamente esse valor que falta para eu cumprir um compromisso que eu tenho, nós não falamos que está aí, de fazer 250 mil casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. É possível colocar 1 milhão de casas em 4 anos. Quanto isso custa? Numa média, 20 bi por ano. 20 bi é o orçamento secreto. Dar transparência até para acabar com a hierarquia. Tem senador ou deputado que está levando 120 milhões. Você não sabe para onde foi. E tem senador como eu que não estou levando nada, não quero também. Fui candidata justamente contra isso. Aliás, eu perdi porque o orçamento secreto rolou solto lá na eleição. Então, diante disso, a transparência mostrando junto... E uma coisa a gente não pode ter medo. Quem não deve, não teme. Os órgãos de fiscalização e controle vão ter as portas do Palácio do Planalto abertos. Quer entrar, vai lá, olha, vê processo, não sendo sigilo das Forças Armadas, não seja questão de segurança nacional, pode abrir o que for, está tudo ali. Nos ajude a administrar, nos ajude a não errar. É um controle prévio que o Ministério Público Federal, que as polícias podem fazer, exatamente para que a gente possa, com transparência, com seriedade, com pouco dinheiro que tem, fazer Senadora, direito. como é que a senhora vai conseguir tirar do presidente da Câmara o poder que ele tem hoje de distribuir o orçamento secreto? Quando nós tivermos essa transparência, nós vamos ver que a maioria absoluta dos deputados federais vão ser os primeiros a chiar, porque a maioria absoluta, estou dizendo 80% dos deputados federais estão na 4º escalão de recebimento de orçamento secreto e meia dúzia recebendo quase todo o orçamento secreto. Eles vão ver que está desproporcional. Nos 6 primeiros meses, se nós fizermos o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, tivermos popularidade, e a popularidade move a gestão, nós teremos, junto com uma bancada grande de pessoas de bem, e nós sabemos que a população brasileira está aí nas urnas para fazer o dever de casa, vamos aguardar o processo eleitoral. Nós temos uma ampla, sem esse presidencialismo de coalizão, mas um presidencialismo de conciliação, trazer para a base quem pensa igual, quem seja mais liberal na economia, mais progressista na pauta de costumes, quem quer o bem do Brasil, quem sabe que quem tem poder é para servir, não para ser servido. A única coisa que eu não admito, eu sempre defendi, a gente pode criminalizar e condenar o político, mas não a política. E nós temos muita gente boa e honesta dentro do Congresso Candidata, Nacional. só lembrando aqui a nossa audiência, que está acompanhando nesse momento em todas as plataformas do Valor, do Globo, da Rádio CBN e na Rádio CBN, a sabatina com a candidata Simone Tebet do MDB. Amanhã nós teremos a sabatina com o candidato do PDT, Ciro Gomes. Ontem tivemos Vera Lúcia do PSTU e esse material todo ficará à sua disposição também. Seguindo aqui a ordem de pedidos da palavra, começo com você, Lauro, Vera e Fernando. Combinado? Vai lá, Lauro. Candidata, no seu programa de governo, está ali que tem uma proposta que a senhora vai instituir um programa de renda mínima para eliminar a extrema pobreza. A pergunta é bem objetiva. De quanto seria essa renda mínima e para quantos brasileiros ele seria oferecido? De onde vai sair esse dinheiro? Tá. É exatamente o recurso que está aí. Né, o recurso que já está, nós estamos falando de R$600 de piso para quem está abaixo da linha da pobreza e a partir, obviamente, dentro das condicionantes de cada família, nós podemos estar fazendo o reajuste. É o dinheiro que já consta, nós hoje já temos 20 milhões de brasileiros, é fazer um pente fino, porque tem muita gente morta recebendo o Renda Família, o transferência de renda permanente, e tem muita gente recebendo com duplicidade dentro do mesmo domicílio. Então, nós vamos... primeiro, vamos parar de falar de Auxílio Brasil, de renda de Bolsa Família, vamos parar de ficar mudando o nome só para chamar um programa de seu. Esse programa não é meu, nem é do governo passado, isso começou lá com o Fernando Henrique, com a Bolsa Escola. As pessoas vão mudando de nome para poder ter a grife, não quero nada disso. Mas vai manter então as 20 milhões de famílias que recebem, vai ampliar, vai diminuir? Nós vamos devolver o CAD único, o cadastro único para os municípios. Olha... muitas vezes a gente não tem tempo, mas a gente precisa falar de 500 mil de soldados brasileiros. Nós temos no Brasil, a gente fala muito de professor, fala muito de profissional da saúde, mas nós temos no Brasil 500 mil de pessoas que amam o que fazem e amam as famílias brasileiras. Estou falando das assistentes sociais e dos agentes comunitários de saúde. Eles são os nossos orelhões. Não sei se as pessoas nem sabem o que é orelhão, né?
mais antigo, acho que hoje é só museu, eles são os nossos orelhões, eles são os nossos olhos. Eles entram nas casas das famílias, nos municípios, e veem se está tendo caso de pedofilia, se a mulher está sendo espancada, se está tendo criança passando fome, se tomou vacina, se está na escola. Então, o nosso transferência de renda, que é ser renda mínima, nos moldes do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, é isso. Garantir às famílias que mais precisam essa renda, mas com duas condicionantes. Eles têm que cumprir as regras, vacina no braço, estar na escola, permitir que a assistência social acompanhe, porque aí ela vai denunciar lá no conselho tutelar, e nós vamos estar, através deles, buscando esse jovem que é neném, para colocar no ensino médio, no curso profissionalizante, esse trabalhador que está desatualizado para se qualificar com o Sistema S e com a indústria, por isso o investimento em inovação e tecnologia, e a mulher, porque a mulher... ela é a primeira a ser mandada embora, a que menos ganha salário, mínimo ganha salário, e ela, muitas vezes, ela quer empreender. Então, vamos ter duas linhas de trabalho com ela, com a iniciativa privada, mulher empreendedora, mas também qualificando essa mulher para o mercado de trabalho. Vera. Candidata, a gente tem falado muito de democracia nessa campanha. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Jornal Nacional e não se comprometeu sem condições a aceitar o resultado da eleição. Disse que aceitará, desde que elas sejam limpas e transparentes. O que ele tinha dito anteriormente é que quem garantirá que elas serão limpas e transparentes serão as Forças Armadas. Queria ouvir da senhora qual a senhora acha que tem de ser o papel da Justiça, dos partidos, dos candidatos e do Ministério Público, caso o presidente Jair Bolsonaro decida, no primeiro ou no segundo turno, questionar o resultado das eleições. E se a senhora acha que a Justiça Eleitoral vai conseguir caçar a candidatura e o diploma de candidatos que propagarem fake news sobre o processo eleitoral? Todos nós temos que cumprir a Constituição. Nós fizemos um juramento quando entramos na vida pública, de servir a Constituição, defender o povo brasileiro e a democracia. Eu estou pronta para isso. Eu sou escudo em qualquer momento. Para estar na rua, para estar dentro do Congresso Nacional. Ninguém mais vai fechar o Congresso Nacional. Ninguém vai mais fechar a casa mais democrática do Brasil, que é a caixa de ressonância da população brasileira. Eu acredito nas instituições, que elas estão fortes. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas lutar por direta já. Depois, nunca mais parei de fazer política. Nunca imaginei estar nesse momento. Confesso que nunca imaginei entrar para a vida pública, porque eu, como professora de direito público, ensinando como é que se governa um país e um Estado, eu pedia muito para os nossos jovens. Acreditem no futuro no Brasil, venham para a vida pública, o Brasil precisa de vocês. Eu formava jovens cidadãos. Nunca imaginei estar hoje aqui, mas estou pronta, com coragem, os nossos partidos. A nossa candidatura, ela é mais do que eleitoral, ela é também política. Ela representa o campo democrático. Nós somos a frente democrática. Como frente democrática, nós somos uma muralha. Ninguém passa. Nós temos uma linha muito clara, e ela não é tênue, não, ela é um risco muito claro. Daqui para cá, isso é ditadura, isso é censura, isso é proibido, isso é inconstitucional. Daqui para cá é democracia, é liberdade de expressão, é liberdade de ir e vir, é liberdade de uma imprensa livre e atuante, são os poderes fiscalizando e controlando, é a soberania do povo indo nas urnas escolhendo se quer ou não a Simone candidata e eleita presidente da República. E nós apresentamos um manifesto, Vera, fomos o primeiro a apresentar um manifesto nos comprometendo a 3 coisas. Paz nas eleições, não a fake news, não sai nada do meu comitê, não vai sair nada da nossa campanha que não seja verdade, que estimule fake news. E terceiro, nós confiamos nos resultados no processo eleitoral, nas urnas eletrônicas, e seremos as primeiras a declararem que aceitamos os resultados das urnas, sejam eles quais forem. A senhora se arrepende de ter colocado em dúvida as urnas eletrônicas no passado? Não, Milton, ali foi a maioria absoluta do Congresso Nacional, né? Dos 500, foram quase 400 que votaram naquele momento, e no Senado de 81, 50 e poucos, porque ali é importante. Eu não tenho compromisso com o erro, acho que Juscelino já dizia isso, Kubitschek já dizia isso. Em 2015, quando aconteceu, nós não votamos um projeto em relação... Mas não é nem o projeto votado, é a sua própria frase, que era, será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? É uma frase que caberia na boca do presidente Jair Bolsonaro fácil. Mas em 2015, todos nós estávamos dizendo isso, se você me permitir, o seguinte. Primeiro, não foi um projeto específico, nós estávamos votando uma mini-reforma eleitoral e partidária. E naquele momento, acho que falhou uma interlocução com o próprio TSE. Eu sou da época analógica. Eu não sabia naquela época sequer
Depois nós tivemos muitas audiências públicas que as urnas não estavam ligadas na internet. Eu não sabia disso. Nós não sabíamos disso. Como eu disse, eu não tenho compromisso com erro. Nós, dos 81 senadores, se não me engano, 50 votaram assim. Então, não foi qualquer coisa. Eu acho que é isso, é evolução. Né? Nós somos uma geração que é uma geração da fita cassete. Eu, pelo menos, não vou julgar a sua idade. Então, é isso. Quer dizer, hoje eu estou a primeira a defender. Fizemos uma série, foi feita auditagem, colocaram hackers para tentar furar a segurança das urnas, não conseguiram. Tivemos o TSE teve no Congresso Nacional. As urnas são absolutamente seguras. Não tenho... Só para deixar claro, nós somos da geração do 13 em 1 e já assistimos até um 13 em 1 derrubar uma candidatura. Fernando, por favor. Bom, essa depois você tem que contar, viu, Milton? Que muita gente não vai saber o que é isso. Candidato, queria um detalhamento de uma proposta que consta do programa da senhora, que acho que interessa a milhões de famílias e também a milhões de empresários, que é tentativa de estímulo à contratação de pessoas com deficiência. Como isso se daria? Se seria por incentivo fiscal, se seria, enfim, por algo específico, um instrumento tributário ou por aumento de fiscalização? Enfim, eu queria entender como isso se daria na prática. Bom, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu não sou só a primeira mulher, já Maria tocou no assunto da questão feminina, a ser candidata à presidência do maior partido do Brasil, que é o MDB. Mas também de ter tido, depois de fazer algumas pesquisas eu tinha muita dúvida se a sociedade brasileira aceitaria isso. Que bom, a sociedade brasileira aceitou e aceitou muito bem a gente ter uma chapa 100% feminina. É a primeira vez na história que um grande pool de partidos escolhem colocar uma chapa 100% feminina. E é mais ainda progressista essa chapa, porque ela coloca dentro da nossa campanha um tema que precisa ser tratado muito fortemente num país que hoje tem um governo que segrega, um governo que quer excluir, que separa o nós do eles e que aumenta o fosso da desigualdade, porque a desigualdade no Brasil não é apenas social hoje, é uma desigualdade racial, uma desigualdade que exclui pela religião que você tem, pela orientação sexual, pela região que você mora, se você mora no Nordeste ou você mora no Sul do Brasil. Então, trazer a Mara como uma pessoa com deficiência, representando 17 milhões de pessoas, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com doenças raras, porque as pessoas... a doença rara é uma coisa que muitas vezes você não sabe que a pessoa tem. Isso traz para nós uma carga de responsabilidade. Então, essa pauta vai ser muito dela. Eu vou estar do lado dela para fazer tudo o que for preciso para incluir. E ela passa, sim, por uma inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, uma requalificação. São cotas. Eu sou a favor das políticas afirmativas de cotas, que elas deram certo, elas têm que ser aprimoradas, elas têm que... isso chama equidade, né? Tratar igual os iguais e desigual os desiguais dentro da medida em que eles se desigualam. Então, essa equidade étnico-racial, ela precisa ser implantada e ela vai ser implantada, melhorada, isso a gente já tem. A gente tem um percentual que precisa ser cumprido, a gente tem formas de garantir uma diminuição de carga tributária e a gente tem que ir aperfeiçoando. Dá para fazer no primeiro mês? Como Vera falou, de onde vai tirar dinheiro? Não dá, mas nós temos 4 anos, isso é um prolongar. E a gente não tratou disso aqui, mas assim, por que você fala assim, mas você vai votar a reforma tributária? Você vai conseguir implementar as políticas que precisam ser implementadas? Não tenho dúvida disso, eu tenho certeza absoluta que sim. Porque nossa primeira medida vai ser atravessar a avenida ali da Esplanada, ir no Congresso Nacional, ir no TSE e, registrado em cartório, levar 2 documentos, um para cada um. Para o presidente do Congresso Nacional, um documento assinado e registrado em cartório que eu não sou candidata à reeleição. E no TSE a mesma coisa, no primeiro dia. No segundo. Essa é uma proposta de todo mundo, mas o Bolsonaro, por exemplo, agora está sendo candidato, ele sempre falou isso. Mas eu estou dizendo isso espontaneamente, estou dizendo mais. O presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, pode abrir um processo de impeachment contra mim uma semana depois. Às vezes eu não vou fazer no primeiro dia, estou lá falando, cadê o documento? Em uma semana, se esse documento não tiver protocolado no TSE, podem abrir processo de impeachment por improbidade, falso testemunho, por mentira, por estelionato eleitoral. Os dois, o que vale o TSE, os dois. Não, porque a senhora vai levar um documento para o TSE e outro Congresso falando da reeleição, é isso?
É isso que eu estava tentando Com o entender. fim da reeleição. É esse mesmo documento. Claro, com o fim da reeleição. Com o fim da reeleição. Maria. Porque, deixa eu dar só porque que eu acho que isso talvez seja a maior reforma do Brasil. Eu era a favor da reeleição. Eu mesmo fui reeleita prefeita. Até entender que, para se reeleger, o Lula criou o mensalão. Depois, para eleger, petrolão. Depois, a Dilma quase quebrou uma estatal. Agora, o presidente Bolsonaro e sua trupe, orçamento secreto, numa escalada de ganância de poder, numa escalada de corrupção, virando as costas para o povo brasileiro. Aí me veio uma luz quando Temer assumiu. Eu estava na presidência da comissão. Acho que isso é muito importante, essa colocação. Em 2 anos, ele fez as reformas que ninguém tinha feito. Não é porque ele é melhor e ele é um grande estadista, não é porque... É porque ele não havia, dentro do Congresso Nacional, uma perspectiva, Merval, de que ele ia continuar. Vocês acompanharam isso. Então, nós aprovamos. Houve o avanço lá, aprovou-se a reforma trabalhista, deixou na ponta da agulha a reforma da Previdência, aprovou a lei do teto das estatais, aprovou a reforma do ensino médio em 2 anos. Não tinha perspectiva do poder. Senadora. Depois disso, ele ficou tentado. Sim, mas e foi barrado pela Isso que ele ficou realidade. pouco tempo no governo. Imagina ficando mais Mas tempo. conseguiu né? avançar 2 anos, quer dizer, conseguimos. Maria Cristina, sua pergunta. Senadora, o seu partido tem de fundo eleitoral 363 milhões. É isso, se a senhora me corrija, mas eu acho que é esse o valor. A sua candidatura estima gastar 30 milhões. Pelas regras vigentes, pela lei das cotas, já que estamos falando delas, as mulheres têm direito a 30% desses recursos. A minha pergunta é a seguinte: esses 30 milhões que a senhora estima gastar na sua campanha à presidência da República estão dentro desta cota ou não? Maria, eu teria que perguntar para o presidente do partido. Não saberia Mas dizer se está dentro ou não. De qualquer forma... Mas é razoável que esteja? Não, eu não sei. Uma parte pode estar, outra parte não. Isso eu não sei. De qualquer forma, é mais do que suficiente para fazer uma campanha. E dinheiro, seja para as mulheres ou para os homens, vai ser proporcionalmente dividido. Desculpa, Veja, desculpa. Se isso estiver dentro da cota feminina, isso dá alento às pessoas que acusam os partidos de quererem lançar mulheres a cargos majoritários para que sobre mais recursos para as candidaturas proporcionais de homens em geral. Você tem 300 milhões, você tem que gastar 90 milhões com mulheres. Você tem que gastar 90 milhões com mulheres, sejam elas majoritárias ou não. Nós optamos... Não, veja, aí é uma questão interna do partido. Eu sabe que eu defendo... Aliás, eu defendo que tenha 30% de mulheres nas executivas dos partidos. Meu projeto é esse. Ficou parado, o presidente do Congresso não coloca para votar. Eu pedi para colocar, exatamente para que as mulheres digam para onde vai o dinheiro e para onde não vai. 30% de mulheres nas executivas do partido faria toda a diferença. Mas veja, são 90 milhões para distribuir com as mulheres, aí uma questão interna do partido. Nós praticamente, lamentavelmente, 30%... não temos candidatas mulheres a governo do Estado. 30% de 363 são 108. Sim, são 108. 90 e poucos milhões. Sim, mas se o candidato à presidência fosse um homem, esses 108 teriam que ser gastos com candidaturas proporcionais femininas. Mas é óbvio, mas é dos 70% dele. Eu não estou dizendo que vai ou não, eu não sei. Eu estou dizendo que dentro desse processo, nós temos candidatura majoritária mesmo, praticamente, de uma presidente da República dentro do meu partido. Nós não temos quase candidatura, com exceção de algumas candidatas ao Senado, e que vão ganhar na igual proporção que os homens. Isso nós fizemos questão de estabelecer. Que um candidato, um senador ganha, uma senadora ganha, um candidato ao Senado, claro, que algumas particularidades, que um candidato ao Senado de São Paulo não pode ganhar o mesmo candidato de um município, de um estado pequenininho como o Piauí. Mas não tenho visto nenhuma discussão interna sobre isso, muito pelo contrário. Candidata, nós estamos chegando ao final, mas eu queria ainda passar a palavra para o Lauro e para o Merval. Lauro. Candidato, um assunto que é caro a toda a sociedade, e particularmente às mulheres, que é o aborto. A senhora recentemente disse que o Brasil é uma sociedade muito conservadora e que o país não está ainda maduro para discutir esse assunto. Aliás, disse até no Roda Viva. Eu pergunto o seguinte: o Brasil não está maduro para discutir esse assunto ou são os políticos que temem discutir esse assunto a fundo? Lauro, vamos lá. Eu estou há 7 anos no Senado,
comecei minha vida como deputada estadual e agora terminando no legislativo, pelo menos como senadora da República. E essa é uma questão que todo ano a gente faz. Audiências públicas nós temos, o debate ele acontece. O que eu digo é, conhecendo o Congresso Nacional, um projeto de legalização do aborto não passa no Congresso Nacional. E não passa, inclusive, porque a bancada feminina do Senado hoje não aceita. A senhora é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto, a não ser nos casos previstos na legislação. Mas a senhora citou aqui 2 vezes a palavra progressista. Até me chamou a atenção porque não é muito essa a imagem que o eleitor tem da senhora de uma candidatura do campo progressista. Mas essa é uma pauta em que a senhora se coloca do lado dos conservadores. Em termos do que cabe ao executivo fazer, não é possível, por exemplo, ampliar o acesso à saúde pública via SUS para mulheres que precisem se submeter a aborto, ou, por exemplo, que tenham realizado um aborto em condições precárias, como a gente tem todos os dias no Brasil, e sofram as consequências disso? Aí você tocou no outro assunto, Vera, aí sem dúvida nenhuma. A porta do SUS tem que estar aberta para toda mulher vítima de violência que foi estuprada e que tem o direito a abortar, né, a toda criança que sofreu pedofilia e que tem o direito a abortar, e a toda mãe que, em situação de risco à sua própria vida, opte por abortar do que perder a sua própria vida. Então, nos casos legais, nós tivemos retrocessos nesse governo. A política pública ela tem que estar aberta para cumprir a lei, e vai ter a absoluta certeza que a saúde pública, o SUS no Brasil, estará aberto para dar condições igualitárias às mulheres ricas, para as mulheres humildes, a terem o seu direito previsto na Constituição e no Código Penal brasileiro. São coisas distintas e aí, nesse aspecto, eu concordo com você. Mas não é porque o fato que eu sou contra o aborto, salvo nos casos previstos na lei, que eu não sou progressista. Eu sou contra a misoginia, eu sou contra a homofobia. Aliás, eu tentei criminalizar a homofobia como presidente da CCJ, fui barrada. Olha só, eu fui barrada dentro... contra o racismo, seja lá o que for, não é essa questão de ser progressista não, mas ou não. Hoje no ser Brasil, humano, né? Claro, mas olha que ponto foi perfeito. Olha que ponto nós chegamos, Milton. Por isso que eu digo, olha que ponto nós chegamos, que retrocesso civilizatório. Não, é que eu quero dizer que não é essa pauta que diz que a senhora é progressista ou não. Na pauta de costumes, né? Qual é a pauta de costumes fora o aborto que me coloca fora desse campo? Então é por causa do aborto eu não sou? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa do um ou outro, né? Vamos parar de dizer que é meio ambiente ou agronegócio, as duas coisas têm que andar juntos. Vamos parar de falar que é segurança pública ou direitos humanos, as duas coisas têm que conviver juntos. Vamos parar de colocar as pessoas dentro de caixinhas. Eu não me enquadro em caixinhas, exatamente porque eu sou do campo do centro. Eu consigo dialogar, entender pautas da esquerda, como consigo dialogar e entender pautas positivas da direita. E nem por isso eu sou um bicho de 7 cabeças que não me enquadro dentro de um processo. Eu só como desde o início, Milton, eu fui sempre muito jovem, muito rebelde, eu sempre me insurgi contra essa coisa de tentarem nos colocar numa caixinha. Como mulher vinda do interior do Brasil, eu sofri muito por isso. Eu venho de um estado conservador, eu venho de uma família muito tradicional, né, onde lugar de mulher era dentro de casa, a gente não podia ter a liberdade que os homens tinham. E hoje eu defendo as jovens, as mulheres, a serem o que elas são, porque homens e mulheres juntos vão fazer a diferença, não são diferentes, vão fazer a diferença. É muito distinto. Merval. Senadora, o PSDB e o PMDB já foram grandes partidos, já foram... o PSDB já governou o país, o PMDB, historicamente, ninguém consegue governar sem o apoio não conseguia governar sem o apoio do PMDB. E, no entanto, os dois partidos perderam força política nos últimos anos para a extrema-direita, especialmente para a extrema-direita, né? O PSDB, por exemplo, o Bolsonaro pegou todo o eleitorado do PSDB no país. O que a senhora vai fazer para recuperar esse eleitorado que bandeou-se para a extrema-direita? Acho que a nossa candidatura já é um passo
inicial para esse processo, Merval. O Centro Democrático se perdeu no meio do caminho, uma parte dele foi para o fisiologismo, para a corrupção, e é preciso fazer o meia-culpa. Eu faço, nunca participei disso, mas o meu partido, parte dele, esteve envolvido nos escândalos do governo do PT, né? Inclusive, é essa ala que não me apoia, como muito falou, não faço questão que me apoie, eles estão com Lula, que fiquem lá. Aliás, foram ministros dele, participaram dos mesmos esquemas. É uma razão, talvez, porque não aceitem a nossa candidatura. Então, uma vez nos apresentando, indo para o segundo turno e ganhando a eleição, já mostra que o eleitorado está cansado desse radicalismo, desse discurso de ódio, dessa polarização e dessa falta de união. Então, a nossa própria eleição para presidente da República já mostra que o centro se reorganizou. E ele está se reorganizando. Eu estou muito otimista nesse processo. Todo mundo fala em erradicar a miséria, todo mundo fala em diminuir a pobreza, todo mundo fala em fazer o Brasil crescer, fazer o país gerar emprego e renda. Mas a única candidatura capaz de acabar com a polarização, unir o Brasil e garantir estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica, que é o que o mundo precisa para investir no Brasil, é uma candidatura de centro. Eu sei que está terminando, mas tem um dado que eu estou usando sempre, porque parece conta de mentiroso, mas outro dia eu vi agora, recentemente, uma informação que se confirma. Nós temos 40 trilhões de dólares de fundos de investimentos querendo investir no mundo. Se nós pensarmos em 1% desses 40 trilhões de dólares, eu falei isso eu sei que eu falei lá no Roda Viva, são 400 bilhões, é 4 vezes o que nós temos de sobra do orçamento discricionário para gastar. 4 vezes o nosso orçamento, se for 1%. Então lá, eles só querem 2 coisas do país onde eles querem investir. Eles querem uma economia verde, e um país que dê segurança jurídica e estabilidade, que ame a democracia, não abra mão dela, que respeite os contratos e as regras do jogo, não fiquem mudando as leis ao sabor dos ventos e que também tenha um compromisso com a economia verde e com a sustentabilidade. Se nós apresentarmos isso, só a candidatura do centro já atrai o olhar de investimentos privados, de dinheiro que está faltando. O Lauro me perguntou, a Vera me perguntou, Fernando me perguntou, acho que foram os 3 que mais me perguntaram a respeito um pouco dessa questão orçamentária. Dinheiro tem no mundo, os fundos para a Amazônia Legal. Então, é isso, é garantir essa credibilidade, essa estabilidade, essa pacificação, essa união do Brasil. Nós temos experiência, nós temos coragem, nós temos capacidade, nós temos honestidade, nós estamos prontos para servir o Brasil. Candidata Simone Tebet, nós agradecemos muito a sua gentileza ter aceitado participar aqui dessa sabatina, que tenhamos novas oportunidades de conversar, porque a ideia é exatamente levar as propostas para que as pessoas possam refletir melhor. Muito obrigado pela sua gentileza. Lembrando a você que nos acompanha nesta sabatina que amanhã teremos, neste mesmo horário, das 10h30 ao meio-dia, a entrevista com o candidato do PDT, Ciro Gomes. Ontem iniciamos a série de sabatinas com a candidata do PSTU, Vera Lúcia. Os candidatos Lula e Bolsonaro foram convidados também, mas não aceitaram participar desse encontro. Essa entrevista fica à sua disposição em todas as plataformas da CBN, do Valor e do Globo. Aos meus colegas aqui, até amanhã. A gente estará de volta. E a você, muito obrigado por ter nos acompanhado.